Esse vídeo é para você que é descendente de italiano e que está na fila do consulado italiano no Brasil. Você está na fila do consulado e você quer uma dica para evitar problemas lá na frente? Fica comigo e veja esse vídeo até o final. Olá, descendente! E aí você fala, Marta, mas que dica é essa, né? Bom, poxa vida, quantos casos eu aqui não atendi interagindo, ou por e-mail, ou pessoas que me contataram diretamente, para dizer que ficaram na fila do consulado italiano no Brasil por anos e simplesmente ou acabaram perdendo literalmente o prazo porque não viram nem que foram chamados e se não compareceram efetivamente no dia e horário agendado, não tem choro, pode comprovar o que for, que não tem como reverter, você volta para o final da fila, né? Ou casos de pessoas que entram em contato que foram recém-chamados e aí não providenciaram nada, enfim, aí ficam desesperados correndo atrás do processo para não perder o prazo. Então, essas duas situações, ou literalmente perder o prazo, ou pouco tempo para providenciar e ver exatamente a situação que está o processo para ser entregue no consulado, né? E não colocar tudo, jogar tudo por terra no sentido de perder todo o tempo esperado. E aqui o que eu quero passar para vocês é o seguinte, são dois conceitos. Primeiro, você que entrou na fila, tá claro o propósito. São três esferas que o descendente pode fazer o pedido de reconhecimento. O primeiro, que é 100% correto, é exatamente entrar na fila do consulado italiano de residência, onde a pessoa mora. Ok? Infelizmente, o ponto negativo no Brasil é a média de tempo, né, de espera, que varia de 8, 10, 12 anos, então passa-se todos os limites. Porém, o investimento realmente é baixo no sentido de você vai pagar somente uma taxa para o consulado de aproximadamente 300 euros quando a documentação for entregue. A segunda esfera, o segundo local que você pode pedir é vir para a Itália de forma presencial, mas isso impacta em ter residência aqui, ficar aqui no mínimo 6 meses com residência fixa, se manter, passagem aérea, enfim, N variáveis que até encarece o processo e precisa de uma agenda muito mais elástica. E a terceira opção é literalmente você fazer via judicial sem vir para cá, aí não tem passagem aérea, você não tem que ficar aqui 6 meses, não tem que se manter 6 meses, inclui vários familiares no mesmo processo, para ratear os custos, mas tem um investimento a ser feito, não são os 300 euros do consulado, tem um advogado, tem alguém que vai fazer o processo no judicial para depois da sentença fazer o pedido de transcrição do comune, né? Então também aí passa a ter um investimento. São essas três vertentes. E se você está na fila do consulado, para você não perder todos esses anos de espera, que, poxa vida, foram preciosos e tem um preço, né? Porque você economiza pagando só 300 euros, mas você pagou com o preço da espera de anos. Aí é muito triste casos reais e centenas, onde literalmente a pessoa cai no esquecimento. São tantos e tantos anos que depois, no final, a pessoa acaba se perdendo. Quando percebe, foi há 6 meses, foi há 1 ano, foi há 1 mês e perdeu a agenda, né? Então, esse é o primeiro caso e repito, o segundo é de ser chamado e não ter nada em mãos. Então, aqui a atenção para você gente, vamos economizar? Vamos, você já fez uma escolha, você pagou com o tempo na fila, você vai minimizar e pagando uma taxa menor para o consulado, mas o mínimo, repito, o mínimo que você como descendente, que quer ser efetivamente reconhecido, que isso tem uma motivação por trás, é você deixar o teu processo todo pronto, você ter isso avisado com lembretes em diversos lugares, não só numa agenda eletrônica, não só com você, com o teu cônjuge, com o filho, enfim, porque são muitos anos de espera,
ok? E aí, eu falo assim, não, Marta, mas eu não vou gastar agora para traduzir, apostilar e depois ter que reemitir tudo. Lógico, o valor, o investimento maior no processo de gastos é o traduzir e o apostilar. Esse traduzir e apostilar, você vai fazer no momento que você for efetivamente chamado no consulado. Ok? Quando você for efetivamente chamado, que você tem uma quantidade de tempo de 2 meses, 3, enfim, você tem um período para entregar a documentação, você simplesmente vai mandar traduzir e apostilar, mas você não pode ter naquele momento nenhum outro tipo de desconforto. Você não pode se permitir de não saber literalmente onde são todos os cartórios, mas não só isso, saber onde são os cartórios, saber onde estão todos os atos jurídicos, desde você até o italiano, e providenciá-los. Você tem que ter uma cópia completa, desde você até o italiano, o processo em mão, montado e analisado. Porque ali você vai identificar se o seu processo tem impedimento, o que tem que efetivamente ser retificado, se o que tem que ser retificado pode ser de forma administrativa ou vai ter que ser de forma judicial, porque se for uma retificação de forma judicial, vai impactar mais 2, 3 anos, então tem que ser providenciado antes, né? Então, se você tá 100% decidido que você quer essa cidadania italiana, que ela é útil para o teu futuro, para o futuro do teu filho, dos teus netos, por um legado, por um sonho, por qualquer motivação que seja, você tem que ter a consciência. Bom, quando eu for chamado, o processo está todo pronto, correto e legível, eu vou só atualizar, que leva aproximadamente até 15 dias eu consigo, seriam 5 dias úteis, mas entre pedir e tal, vamos dar uma bordinha aí de tempo, 15 dias para os cartórios me providenciar, o pedido inclusive concentrando no único cartório, se você assim preferir, e depois você pega e manda traduzir e apostila em 2 dias no cartório. Então, num arco de tempo aproximadamente de 1 mês e meio, um mês e meio, você consegue finalizar o teu processo para entregar no consulado e não perder prazo e não entrar em desespero. Porque a partir do momento que você chega prestes a data a ser chamada, ou deixa inclusive a data passar, e você não sabe literalmente o que tinha que ter sido retificado, se tinha que retificar impedimentos e blá blá blá, para eu não ficar aqui redundante, você perdeu todos aqueles anos de espera. Tá? Então tá, Marta, vamos aqui objetivar? Qual vai ser o teu investimento? Pôr na mão na massa e deixando o teu processo pronto agora. Você vai gastar praticamente, lógico, varia entre quantidades de gerações. É só você é a quarta geração, é a quinta, tem mais filhos, você é casado, não é casado, tem filho menor ou não. Depende da quantidade de pessoas envolvidas no processo, vai ter mais certidões ou menos, né? E, enfim, mas você precisa providenciar desde a tua certidão de nascimento e casamento, você requerente, do teu genitor, do teu avô, do teu bisavô e do italiano, ok? Já na versão inteiro teor completa, não precisa reconhecer firma nesse momento, você vai obter, você vai gastar, quanto que custa uma certidão inteiro teor? Varia, R$ 70, 80, 100, depende do cartório, da grandeza de quantas laudas, né? Depende se você vai pedir tudo num cartório só ou vai ser no próprio cartório. Enfim, vamos arredondar para R$ 100. Então, se são 4 gerações, você vai precisar de 2, 4, 6, 8, praticamente 8 certidões, 8, 9 certidões. E aí você multiplica e fala, cara, vou gastar R$ 800, R$ 900. A minha sugestão aqui é sim, é um investimento mínimo que você tem que fazer, porque você obtendo essas certidões inteiro teor na mão, você vai ver literalmente se tem impedimento, região de nascimento do italiano, enfim, se tem divergências a serem retificadas de forma administrativa no próprio cartório, que você pode providenciar
no decorrer do tempo, né? Porque a retificação você paga por laudo, ou seja, você retifica tudo junto que tiver errado, não vai ser a mais ou a menos, ok? Então, você retifica, né? Fala, bom, eu providenciei essas certidões, gastei R$ 800, daqui um mês, dois, eu vou ver, tem X retificações a serem feitas num determinado ato, retifico ao que tem que ser retificado, deixa tudo pronto, analisado, não sabe os critérios, leis, não quer correr risco, você tem que investir na análise, tá? Então é um investimento básico, sabe? Contar com uma análise, com o teu processo correto e emitir essas certidões para que sejam analisadas é o básico. O investimento maior de tradução e apostilamento, você vai fazer literalmente quando você for chamado. Agora, o que não pode é você ser chamado e não ter tempo hábil de resolver questões ou pendências que são do processo e que você, entre aspas, cometeu o erro de não ter visto, de não ter analisado, né? E aí precisa, ou para quem trabalha com isso, ou literalmente estudar e não se aventurar na internet, tudo o que precisa estar correto numa certidão, né? Inclusive o formato daquele consulado, tá bom? Então a dica aqui para você que está na fila do consulado, em qualquer um dos consulados no Brasil, que deve ser chamado você vai pagar 300 euros, um investimento que você vai fazer para que eles analisem. E quando eles pegarem na mão que tiver já um primeiro erro que inviabiliza, né, a aceitação do processo, você vai ter perdido não só 8, 10, 12 anos de espera, mas os 300 euros pagos, porque não vão aprovar, porque tem um erro ali o qual você não resolveu. Agora, se for algo bem simples, que dê tempo de criar estresse e você correr atrás e resolver, beleza. E se não for, então a dica aqui para você está no consulado italiano no Brasil para reconhecer sua cidadania? É algo sério para você? Existe uma motivação? Você já está economizando? Então, primeiro ponto, providencie as certidões, analise o teu processo, deixe tudo pronto de forma elegível e gaste somente a tradução e o apostilamento no final. É isso que eu posso te ajudar, te orientar com 100% de correteza, de certeza, para você minimizar estresse, gastos e problemas futuros no teu processo de reconhecimento, tá? Fica comigo, se inscreva no canal e veja demais vídeos sobre cidadania italiana.